Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de setembro nós vamos meditar de Lamentações, do capítulo 1 ao capítulo 5, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar, deste pequeno livro que faz parte, ainda dos profetas maiores, porque é meio que uma continuação do livro de Jeremias, né? Não é explícito que o texto seja declarado, de Jeremias, mas ele é considerado, até mesmo nas versões mais antigas, vinha-se o nome Lamentações de Jeremias, porque é quase que unânime essa questão de quem é o autor deste livro. Nós vamos ver, como eu já falei, Jeremias significa Yahvé o exalta, isso significa o nome de... E o pano de fundo, da lamentação de Jeremias é justamente não só do exílio babilônico, mas porque a Síria, que era a grande potência, mundial na época, ela vai ceder, o seu império, o seu poder vai ser substituído pela Babilônica e pelo Egito, vai haver uma disputa de poder. Tanto é que nós vimos no livro de Jeremias que Judá tenta se aliar ao Egito, buscando não ser dominado pela Babilônia. E aí nós vamos ver essa disputa de poder, e a Babilônia ela vai destruir totalmente Judá, sua capital Jerusalém, o templo, o tão suntuoso templo, que foi construído por Salomão, em toda a sua grandeza, em toda a sua riqueza, ele vai ser destruído aqui. E o povo vai ser levado cativo para a Babilônia em 3 etapas, 597, 586 e 582 a.C. E quem vai ficar? Somente a população pobre, simples, Toda a riqueza vai ser levada para a Babilônica, tanto riqueza no sentido de ornamento, até mesmo as coisas do templo é levado para a Babilônia, mas também toda a riqueza intelectual, os artesãos da época, profissionais da época, essa nata, não só da aristocracia, toda é levada para a Babilônica. Sobra ali apenas, os camponeses, as pessoas mais pobres, que é deixada ali na terra, porque de qualquer forma a terra precisava continuar a ser ocupada para não ser invadida, permanecer ali o domínio. Então a Babilônia vem, invade, destrói não só o templo, mas também os palácios, todos os edifícios, suntuosos da época, tudo é destruído. E aí essa população pobre, os camponeses, ficam ali, é nomeado um governador, para que aquela terra seja preservada no domínio babilônico. Então é esse pano de fundo, E aí vem a questão aqui de Lamentações, como se manter fiel diante de tanta tragédia. Tudo aquilo que você viu profetizado ali em Jeremias, aqui em Lamentações realmente é cumprido, E aí nós vamos ver o profeta Jeremias chorar, literalmente chorar a destruição, a desolação que a nação ficou, principalmente porque ele decide ficar, é dado a ele, até pelo servo de Deus Nabucodonosor, que Deus levanta para exercer um cuidado muito especial sobre a vida de Jeremias, mas ele deixa Jeremias à vontade, se ele queria ir para a Babilônia ou se ele queria ficar. E Jeremias decide ficar. E olha só,
como jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias. Ficou sujeita a trabalho forçado. Por quê? Quem mandava agora era o Império Babilônico, né? Até mesmo era governada por alguém, né, que foi escolhido pelo rei da Babilônia. Chora, chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces e não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão habita entre as nações. Não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam. Mas na sua angústia, né? Então, ela está vivenciando essa angústia de ser tornado novamente escravo. O caminho de Sião está de luto, porque não há quem venha às reuniões solenes. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesmo se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão da sua prevaricação, e seus filhos tiveram que ir ao exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, e os seus príncipes ficam sendo como os corços que não acha pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem o socorresse. Olha só, Jerusalém pecou gravemente e por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez e ela geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias, ela não passava no seu fim, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console, né? Então ele está relatando aqui a queda realmente de Jerusalém, a destruição e toda a desolação. Olha só, o Senhor dispersou todos os valentes, está no versículo 15, que estavam comigo, e apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os seus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem de água, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, e meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo, né? Então, ele conta aqui, né, como parte desse sofrimento, porque eles também sofriam, mesmo sabendo do pecado, da perversidade, mesmo sabendo que o povo não deu ouvido, que muitas vezes ele profetizou e recebeu zombaria, né? Mesmo tudo isso, ele estava sofrendo, porque era a nação dele, era o povo dele, né? E aí, mas você vê, né, ele falando: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens, foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos
Mas eles me enganaram, e os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram da cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurar as suas forças, né? Então, ele vai relatando. No capítulo 2, ele continua, ele fala da tristeza de Sião, e essa tristeza provém do Senhor. Quantas pessoas passam por momentos de aflição e não conseguem identificar a causa da sua aflição? Aqui Jeremias nos ensina, né, a não olharmos para o próprio umbigo, chorarmos, né, como se não tivéssemos parte em tudo aquilo. Não, ele fala como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira. A filha de Sião precipitou-se do céu à terra, a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não apiedou-se, e derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançando por terra, e profanou o reino dos seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, e retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, né? Olha só o que ele fala: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, e destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas, o sábado, a indignação da sua ira, e rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turvado está a minha alma, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, né? E aí ele mais, fez o Senhor o que intentou e cumpriu com a ameaça que pronunciou. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha de Sião, filha de Sião, corram das suas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te dê descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite. No princípio das vigílias, derrama como água o teu coração perante ao Senhor. E aí, no capítulo 3, né, nós vamos ver Jeremias, ele vai aqui continuar esse lamento, mas ele para um momento e ele fala da esperança e da fidelidade de Deus. Você lendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vê o sofrimento eminente do profeta, a tristeza, a angústia, parece que tomou conta de Jeremias. Você enxerga alguém que, tipo assim, não tem mais jeito. Alguém que entregou os pontos, vamos assim dizer, perdeu a esperança. E aí nós somos surpreendidos no capítulo 3, né? Onde ele fala de uma tristeza tão profunda, né? Que realmente ele para e ele fala assim, ó: como é amargo recordar o meu sofrimento e o meu desamparo. Mas ele nos surpreende quando ele diz assim: lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso ter esperança quando me recordo disso. É interessante que aqui nós vemos o profeta ousar, ou seja, eu tenho tudo para reclamar, mas eu ouso ter esperança. E ele nos ensina com isso. Talvez você tenha N motivos para murmurar, reclamar, se entristecer, mas aprenda com o profeta, ouse ter esperança. Olha só o que ele fala: o amor do Senhor não tem fim. Era isso que motivava Jeremias a continuar. Olha o que ele fala: suas misericórdias são inesgotáveis e grande é a sua fidelidade. Era isso, era essa certeza que mantinha
o coração de Jeremias fiel ao Senhor. Ele fala, suas misericórdias se renova cada manhã. Então, no final do dia, ele poderia estar esgotado, mas ele dormia dizendo, amanhã é um novo dia e as misericórdias de Deus estarão renovadas. Nós precisamos ter essa mesma esperança. E ele nos ensina aqui, de um modo prático, como vivenciarmos, né, as nossas aflições, as nossas perdas. Jeremias nos ensina a lidar com a perda e não ficar prostrado diante dessa perda, não ficar choramingando, não ficar remoendo, mas ousar ter confiança em Deus, ter renovado a esperança, né? E ele nos ensina o caminho das pedras, ele nos ensina como ele fazia para se manter firme em meio àquela calamidade. Então, ele nos fala sobre o amor, a certeza que ele tinha que o amor de Deus não tem fim, a outra certeza que a misericórdia era inesgotável e que grande era a fidelidade de Deus. Ele também fala que o Senhor era a porção dele e por isso ele esperaria no Senhor. O Senhor é bom para aqueles que dependem dele. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo da sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sobre o jugo do Senhor, que se deite com o rosto em pó, pois talvez ainda haja esperança. Sabe qual é essa atitude? Quando Israel deitava com o rosto no pó, vestia roupas de saco, aquilo simbolizava o seu despojar, o seu arrependimento genuíno. Então ele fala, quando você tiver um arrependimento genuíno, nesse momento nasce a esperança, talvez, né, diante do seu arrependimento, haja esperança da misericórdia de Deus sobre aquela situação, que deem a outra face para os que vos ferem, aceite os insultos dos seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhe causar tristeza. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros os seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão de Deus? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade quanto o bem? Olha o que Jeremias nos revela aqui, que Deus, tudo procede dele, o bem e o mal. E isso muitas vezes a pessoa não entende, né? Até atribui coisas ao diabo. Não é? Mas quando você tem um relacionamento com Deus, você enxerga até mesmo coisas ruins que Deus permitiu na sua vida por um proveito, que cabe você descobrir aquilo que Deus quer te ensinar em meio às adversidades. E aí ele fala, né? Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Por que se queixar daquilo que está colhendo, sendo que você semeou? É mais ou menos isso que Jeremias está dizendo. Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e nos voltemos ao Senhor. Pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Ou seja, olhe com um olhar crítico para a situação e assuma a sua responsabilidade. Claro
porque é mais fácil jogar toda a culpa para o diabo, não é? Mas Jeremias nos ensina a assumirmos a responsabilidade daquilo que nós mesmos semeamos. E aí nós vamos ver, mas lá no fundo do poço invoquei o teu nome, Senhor, e tu me ouviste quando clamei. Ouve a minha súplica? Escuta o meu clamor por socorro? Sim, tu viestes quando eu clamei e disseste, não tenha medo, Jeremias. Que coisa maravilhosa, né? E aí no capítulo 4 nós vamos ver que a ira de Deus ela é satisfeita, não é? Depois de todo esse domínio babilônico. E a súplica no capítulo 5 sobre a restauração. Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados, nossa herança foi entregue a estranho e as nossas casas a estrangeiro, somos órfãos e já não temos pai e a nossa mãe ficou viúva. Temos que pagar pela água que bebemos e até a lenha nos custa caro. Né? Então aqui é olhar para dentro de nós mesmos e percebermos a mal plantação que tivemos e consequentemente uma má colheita. Nos arrependermos das sementes ruins semeadas e buscarmos semear sementes boas, né? Frutos, arrependimentos que gerem frutos, né, dignos desse arrependimento. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida e ensina-nos, papai, sabe, a contar os nossos dias, examinar os nossos dias para alcançarmos misericórdia diante de Ti. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.